acreditam? Ai, a vontade é tão grande Ai, de... meu Deus. Ah, mas aí deixa eu só colocar aqui o exercício resolvido, página 14. Deixa eu só mostrar aqui rapidão. Nossa Senhora. Mas tá bom. Não vou me culpar, não. Ó, esse aqui é o exercício 3, página 14, a resolução dele. Para a gente resolver, para vocês resolverem a atividade proposta valendo ponto, página 13, 14, 15 e 16. Tá? Não, tudo bem, não vou me martirizar, não. Já fiz isso antes. É a vontade de... Eu fico preocupada. É muito conteúdo, muito conteúdo. Ô, professora, Ah, tem uma configuração do Zoom que, tipo, quando começa a aula, já começa gravando. então é automático. Só que eu não gosto. Ah, entendi. Eu não gosto. Eu gosto de primeiro papear um pouquinho, receber os alunos, aí eu coloco para gravar. Mas assim, eu lembro. Hoje que aconteceu, mas é a ansiedade de começar logo. Eu vou fazer a chamada, que eu já fico livre da chamada. Meu Deus. Ai, Jesus, toma conta de mim. Outro trem demorado. Deixa eu compartilhar a tela para vocês verem o que eu estou fazendo. Aí levanta a mãozinha que é mais rápido para mim. Mais rápido. Aí eu vou ficar tranquila também, gente. Eu não quero passar o conteúdo de qualquer jeito para vocês, não, tá? Perdão, mas o conteúdo aumentou realmente. E daí também aí vai começar a força. Eu não sei, assim, já que é o primeiro contato, senão vocês vão ter raiva da física. Não posso fazer isso. Adriano. Não. Beló eu vi. Beló tá aí. Bianquinha tá aí, Bruna também eu vi, Carol também eu vi. Eric. Aham, eu vi. Eric, está? Não, né? Gente, vou fazer bem rapidinho, então levanta a mão aí. Gabriel, também não vi. Gabriela Castro. Giovana Ellen tá aí. Henrique. Uhum. Não. Heron tá. Isaac. Isaac. Henrique, tá? professor. Henrique tá aí. Tá, obrigada. Quem que levantou a mão? Dois participantes. Quais dois participantes? Henrique. Mais alguém? Heron tá. Eu ia sem querer, professora. Eu levantei a mão sem querer. Tá. Professora, Isaac. Ah, a senhora marcou falta para mim, eu tô aqui, o Eric. então tá. Então presta atenção, gente. Eu vou começar a fazer a chamada mais rápido para eu ganhar tempo. Isaac tá aí. João Guilherme. Não vi. Letícia. Lorena tá, eu vi. Júlia Barreto tá pedindo desculpa, tá aí. Maria Júlia de Oliveira. Presente. Maria Luísa Bruno. Presente. Maria Rita. Levantou a mãozinha. Rafael tá aí. Rick também eu vi. Rita Velasco também eu vi. Samuel também tá aí, obrigada. Sara também tá. Valentim também tá. Vitor. Presente. O sotaque dele, gente, muito legal. Vitória. Não. Vitória tá. Mulherão tá. Tá. Pronto. Aí pra gente ganhar tempo. Então eu vou fazer, presta atenção, eu vou falar chamada. Levanta a mãozinha, fala um oi aí pra Sônia, pra gente andar rápido. Por quê? Deixa eu já colocar lá movimento circular uniforme. Quando fala em movimento circular uniforme, a primeira coisa, gente, que eles colocam e trabalham é algo da ondulatória que você já viu. Então, a primeira coisa que você tem que saber é período e frequência. Período e frequência é tão importante. Você vê na parte de movimento circular, você vê em movimento harmônico simples, você vê na parte ondulatória, até na quântica você tem lá alguns conceitos que é período e frequência. Na realidade, você tem frequência.
Você vai calcular a energia de um fóton, tá lá, Hν, que é o H é a constante de Planck, e o Ni, que é um Vzinho assim, ó. Só falar algumas curiosidades para você entender a importância disso que eu vou falar com vocês. Você tá lá, vai calcular a energia de um fóton na quântica. Você vai usar a constante de Planck vezes esse Ni. Sabe quem que é esse Ni aqui? Frequência, gente. Ele sai do ensino médio, vai para o ensino superior, ele fica assim, moagento, entendeu? Cheio de moagem, ele fica desse jeito. Mas, na realidade, é H vezes a frequência. Isso aqui até na quântica. Movimento harmônico simples e na ondulatória. Qual o conceito, professora? Período e frequência. O que é frequência? Algo que eu já comentei com vocês. Frequência. A frequência com que eu bebo água durante a aula é alta, ou seja, é o número de vezes que eu bebo água e o intervalo de tempo. Isso é frequência. Ah, professor, o que é período? É o tempo que eu gasto para beber essa água. A água é o N, é o evento, é o número de eventos. O que você está percebendo? Ó, frequência N sobre ΔT, um número de eventos pelo tempo. E o período é o tempo dividido pelo número de eventos. O que eu posso concluir, que eu já falei para vocês isso aqui, lá no início do ano, que frequência é 1 sobre T e período é 1 sobre F. Um é o inverso do outro. Tá, beleza, Bianquinha. Fala para ela entrar para admitir ela. Ó. Tá? Chegou ela. Então, esse conceito, gente, muito, muito, muito simples, você vai ocupar até na parte de ondas sonoras. Até na parte de ondas sonoras, você vai precisar desse conceito. Olha aqui. Então, aprenda. Se você não entendeu alguma coisa, na hora de resolver os exercícios, resolva, faça. Olha a parte aqui, ó. Tubos sonoros, cordas estacionárias. Você vai ocupar também frequência. Olha a frequência aqui. Então, você precisa entender o que é frequência. Frequência é o número de eventos que acontecem em intervalo de tempo. Quanto mais eventos acontecem nesse intervalo, maior é a frequência. E período? Período é o tempo que acontece esse evento. Porém, quando eu falo em período, é o tempo de um ciclo completo. Qual que é a diferença do período para o tempo? O tempo de um ciclo completo. Então, completou um ciclo, ó, vou gastar aqui quantos segundos para fazer essa curva aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Gastei 13 segundos. Isso é o quê? Período. O período de quê? De um evento. Qual é o evento? Fazer uma circunferência, tá? E aí eu não posso esquecer que frequência é 1 sobre T e período é 1 sobre F. Um é o inverso do outro. Isso aqui, ó, pelo amor dos meus filhinhos, cai muito no Enem, você vai estudar lá, velocidade da luz. Essa coisa aqui você vai precisar dela. Tranquilo? Frequência. A unidade de frequência é dada em Hertz, que é 1 sobre segundo, homenagem a um físico, ou, essa daqui é oficial, tá, gente? Ou RPM, rotações por minuto. Não é aquela banda de rock, não. É rotações por minuto. Hertz é em segundos, é 1 sobre segundo, e RPM é em minuto. Aqui, o período, professora, segundo. Essa é a unidade oficial de período. Segundo, frequência, unidade oficial, Hertz, que é 1 sobre segundo. Ou RPM, que significa rotações por minuto. Tá? Como é que eu faço a conversão? Você vai ter que lembrar 1 minuto é igual 60 segundos.
para fazer a conversão disso para cá. Só precisa lembrar disso aqui. Quando precisar fazer a conversão, aí eu mostro direitinho para vocês. Tudo tranquilinho? Nono? Responda para a Sônia. Fala, porque minha preocupação de todas as séries, a que eu mais me preocupo é com vocês, com toda sinceridade. Tudo tranquilo? Tem que falar comigo. Professora, você pode explicar de novo? Eu acabei de chegar, eu tinha caído. Eu falei o seguinte, a gente vai estudar agora movimento circular uniforme. Em movimento circular, a primeira coisa que você tem que saber é frequência e período. Frequência, eu citei um exemplo, o número de vezes que eu bebo água durante a aula, muito grande, ou seja, a frequência é alta, ou seja, o número de vezes que eu bebo água durante o intervalo de tempo que eu estou dando essa aula. Isso é frequência, é o número de eventos pelo tempo. Período é o tempo que acontece esse evento. Olha lá, N sobre ΔT sobre N. A fórmula está invertida. Tá vendo? Então, eu posso escrever que frequência é o inverso do período. E período é o inverso da frequência. Frequência 1 sobre T, período 1 sobre F. Frequência, a unidade é Hertz, que é oficial, ou RPM, que significa rotações por minuto. E período, a unidade período é segundo. Por que período ele é chamado de período e não de tempo? Porque esse período aqui, ele é o tempo de um ciclo completo. É algo que está fazendo curva. Tempo, quando a gente vê na física, ΔS sobre ΔT, é algo que tem reta, ou reta na vertical, ou reta na horizontal. Período, estou falando de algo que tem curva. Curva. Lembrou que tem curva? Eu não chamo mais de tempo qualquer, eu chamo de período. Tudo bem, Beló? Sim, professora. Tá. Deixa eu mostrar a cara, eu vou lá no meu slide. Não tá no meu slide, Sônia. Sônia. Professora, volta lá, eu tava copiando. Não entendi, minha linda. Eu tava copiando. Ah, desculpa, perdão. Deixa eu te colocar lá. Perdão. Esquece. Depois eu mostro a conversão. Pra você terminar, você fala com a Sônia. Prontinho? Não, peraí. Deixa eu pegar um papel aqui, deixa eu adiantar aqui. Deixa uma tesoura aqui. Será que essa tesoura está aqui? Oh, Fufu, te machuquei. Sumiram com a minha tesoura, não tem importância. Pronto, professora. Tá. A cara. E aí a gente vai para o slide. Por quê? Ó, o de vocês. Movimento circular uniforme. Então, quando falar em movimento circular uniforme, é algo que tem curva, tá? Então, é um movimento que acontece em uma curva, primeira coisa. Outra coisa que tem a palavra uniforme. Então, eu tenho alguma coisa que não vai mudar, que é a constante. Ó,
Então, fez curva, o carro fez curva, o móvel fez curva, eu tenho ali um movimento que ele é circular. Se eu tenho algo constante, algo que não muda, esse movimento será movimento circular uniforme. Só isso. Aí eu tenho no movimento circular, primeira coisa, se ele está fazendo um círculo, apesar de ele estar fazendo um círculo, quando ele olha lá no velocímetro, está lá 30 metros por segundo, 10 metros por segundo. No velocímetro do carro, fala alguma coisa que ele está fazendo curva? Vamos pensar. Não fala. Dá lá a velocidade normal. Então, eu tenho uma velocidade aí chamada de velocidade linear ou tangencial. Vou explicar. Vou ver se eu coloquei aqui, senão... Não. Eu prefiro trabalhar no desenho. Senão depois eu fico, vou e volto. Então, vamos pensar o seguinte. Linear e o que, professora? Ó, vou pensar o seguinte. Vou pegar aqui uma bolinha, um negocinho. Tá aqui, bolinha. Aí o carro, vou fazer uma bolinha. Não vou desenhar carro, ainda mais que tá essa turma aqui que sabe desenhar muito bem. O carro saiu desse ponto e veio andando. O que está acontecendo? Eu tenho uma velocidade aqui que você vê no seu velocímetro que é uma velocidade normal, que é uma velocidade dada em metros por segundo ou em quilômetros por hora. Essa velocidade é chamada de velocidade linear ou velocidade tangencial. Ela tem esses dois nomes, tá? Eu prefiro chamar essa velocidade linear. Como é que a gente calcula normalmente a velocidade? Velocidade é ΔS sobre ΔT. Foi isso que você aprendeu. A primeira velocidade que você aprendeu na vida, o cálculo de velocidade. Saudade, né, gente? Era só isso a fórmula. Porém, vamos pensar o seguinte, se ele está percorrendo, ó, ele saiu desse ponto, veio, ele tá percorrendo o comprimento da minha circunferência. Então, o deslocamento desse carro será o comprimento da circunferência, ó. Comprimento da circunferência. Como é que se calcula o comprimento de uma circunferência que você viu lá com o professor de matemática? 2π R. Só que, ó, olha o que aconteceu. O carro está fazendo curva. Se o carro está fazendo curva, o meu tempo de curva, ele é chamado de período. Então, eu troco esse Tzinho minúsculo e coloco um P maiúsculo. Encontrei a velocidade linear ou tangencial. 2πr sobre t. Só que 1 sobre t, ó, porque eu posso escrever. Aqui é uma das fórmulas, tá? Tenho essa fórmula e tem mais outra fórmula. Por quê? Eu posso escrever essa mesma fórmula assim. 2πr 1 sobre t. Porque se eu pegar 2πr vezes 1, vai dar 2πr. Aqui embaixo tem 1 vezes t. Então, eu posso escrever essa fórmula aqui desse jeito. Por que eu estou escrevendo desse jeito? Olha lá para cima. Quem que é 1 sobre t? O inverso do período. Frequência. Então, eu posso escrever a fórmula desse jeito ou desse jeito. 2πr f. Então, eu tenho duas maneiras de calcular a velocidade linear ou tangencial. Através dessa fórmula, que ocupa período, ou através dessa fórmula que ocupa a frequência. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, valendo ponto.
Ali. Valendo ponto, valendo ponto. Já para Fala. outra prova. Eu tenho essa bolinha A e eu tenho essa bolinha B. Em qual delas eu terei maior velocidade linear? Porque A e B. Qual delas eu terei maior velocidade linear e por Do A, quê? né? Valendo ponto. Valendo ponto. Do A. Não. Quem vai responder? Olha a fórmula, olha a fórmula. Olha a fórmula. Quem vai responder? Vou A escrever. letra B. Quero saber por quê. Eu quero saber por quê. Porque o espaço é maior. Não. De acordo com a fórmula. Bianquinha já matou a charada. Porque o raio é maior. Ó. A velocidade linear, ela é diretamente proporcional ao raio. Então, quanto maior é esse raio, maior é essa velocidade. Então, aqui, aonde eu tenho um raio maior, eu tenho uma velocidade maior. Porque, ó, velocidade e raio são diretamente proporcionais. Se eu aumentar o raio, automaticamente eu aumento a velocidade. Deixa eu anotar aqui. Beleza? Beleza? Tudo bem? Então, presta atenção. Agora, tem outra velocidade. Deixa eu compartilhar lá de novo a tela. Existem duas velocidades. Outra coisa... deixa eu interromper, gente, que eu tenho que... Por que esse movimento ele é chamado de uniforme? Pelo seguinte, vou colocar aqui, vou desenhar uma outra bolinha. Não tem jeito, eu não consigo fazer mais ou menos coisa. Não tem jeito. Aqui a representação, essa minha seta vermelha, é a representação da minha velocidade. Está comprovado pela professora de física de que bolas têm lados, é isso? Hã? Está comprovado que bolas têm lados, professora? Que o quê? Não entendi. Que circunferências têm lados. Aí, ó, você está fazendo lados. Aqui? Nada. Colocando... Não, essas setas aqui são representando o vetor velocidade. Então, o carro estava aqui com um certo vetor velocidade, veio para cá com um certo vetor velocidade, depois veio para cá. Essa velocidade, se eu colocar aqui a 40 metros por segundo, ela vai ser aqui 40 metros por segundo. E aqui, 40 metros por segundo. E aqui, 40 metros por segundo. A velocidade, o vetor velocidade é o mesmo? Vetor velocidade. Valendo 1,5 ponto. Recordando o conteúdo que a gente viu sobre vetores. Eu estou perguntando, vetor velocidade é o mesmo? Por quê? Valendo 1,5 ponto. Quero ver quem acerta essa. Quero ver quem acerta. 1,5 ponto. Pera, professora. Valendo 1,5 ponto. Porque o espaço é o mesmo? Não. O vetor velocidade é o mesmo? O vetor, deixa eu responder. O vetor não é o mesmo. Olha, eu tenho um vetor aqui nesse sentido, nessa direção. Eu tenho esse aqui na horizontal, no sentido diferente, sentido diferente, direção. Então, cada um tem sentido e direção diferente, ó. Esse daqui, as direções são iguais, mas os sentidos são diferentes. Esses dois aqui, os sentidos são iguais, mas as direções são iguais, mas os sentidos são diferentes. Então, cada vetor aqui é diferente do outro.
O que eu tenho de igual? O módulo da velocidade. O módulo da velocidade é igual. O módulo da velocidade linear sendo igual, por isso que o meu movimento ele é chamado de movimento circular uniforme, porque o módulo da velocidade linear é igual, não vetor é igual. Então, se eles colocarem alguma coisa, chegar lá, vai resolver a prova do Enem, e colocar um movimento circular uniforme, colocar esses vetores e falar que os vetores são iguais, isso é mentira, não é verdade. O que é igual aqui é o módulo da velocidade, tá? Tem uma questão de prova, hein, gente? Tá? Entendido? Entendido? Sim. Professora, eu não entendi direito, não. Não, prazer, não. Ó o vetor. Esse é um vetor. Esse é outro vetor. Olha, os vetores são diferentes. Eu tenho um vetor aqui, eu tenho um vetor para cá, eu tenho outro vetor para cá, e eu tenho outro vetor para cá. Ó, vou tirar aqui da circunferência e colocar para cá. Esses vetores são iguais? Não são iguais. Eles são diferentes. O módulo é igual, porque o módulo é o valor, é o número da velocidade, ó. Todos eles correspondem a 40 metros por segundo, então o módulo é igual. Mas, para o vetor ser o mesmo, eu preciso de módulo, direção e sentido. Não basta somente o módulo ser igual. Eu preciso do sentido ser igual, a direção ser igual. Porém, ó, aqui, vertical, aqui também vertical, só que o sentido aqui para cima, aqui para baixo. Então, os vetores são totalmente diferentes. Mas o módulo da velocidade é igual. Então, o que eu tenho aqui? O vetor velocidade é o mesmo nos pontos? Não, vetor velocidade é diferente. Mas o módulo, que é o número é o mesmo, o valor da velocidade é a mesma. Então, o que eu tenho de igual aqui? O módulo da velocidade. Deixa eu trocar o módulo, deixa eu chamar o valor da velocidade. Valor da velocidade nada mais é do que um módulo. Você pode trocar essa palavra valor por módulo. Entendido? Agora sim? Sim, professora. Sim. Só vou começar aqui, amanhã eu volto a esse conteúdo, aí eu termino de explicar, porque existe uma outra velocidade. No movimento circular uniforme, existem duas velocidades. Uma é a velocidade linear, a outra velocidade angular. Porque quando esse carro, se ele sair desse ponto aqui, ó, e ele vir para esse ponto aqui, ó, ele percorreu uma certa distância aqui, que é o comprimento da minha circunferência, mas ele percorreu também um ângulo, vou chamar de θ. E daí eu vou ter uma velocidade chamada de angular. E daí, qual é a minha dica? Outra coisa, vou deixar... na sexta-feira que vem eu cobro a atividade e amanhã eu vou fazer alguma pergunta relacionada a essa velocidade angular. Então, já dê uma olhadinha no seu livro para você garantir aí, de repente, você ganhar 1 ponto, 1,5 ponto durante as nossas aulas. Combinado? Nono ano? Combinado? Combinado! Sim, combinado. Quem quer ganhar ponto? Não é dinheiro, né? Quem quer ganhar... Todo mundo quer, né? Quero Então, já dinheiro, tem uma olhadinha aí, ó, adiantada no conteúdo, dá uma olhadinha ali. Na hora que eu estiver explicando, vai ficar tudo mais fácil. Na hora que eu fizer a pergunta, você matar a charada. Daí você já garante, de repente, aí, nem... Aí, já pensou? Você garante uns 3, 4 pontos? Nossa, que maravilha. Vai fazer a prova, já tem 4 pontos garantidos, né? E eu anoto tudinho, eu dei ponto mesmo. Cada pergunta foi 1 ponto. Beijo para vocês, até amanhã, se Deus quiser, continuando esse conteúdo. Tchau, professora. Beijo. Tchau, meus amores. Tchau.